Boa noite! Mais uma vez, nosso Instagram, @JesusKardeciano, se faz presente em uma noite de sábado, 17 de outubro de 2020, para falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, com Matusalém Guimarães. Vamos esperar Matusalém Guimarães entrar e começar mais uma noite de estudos, conversas sobre a doutrina espírita, sobre Allan Kardec, sobre, na verdade, a nossa realidade atual e futura. O Evangelho é um livro de cabeceira, como eu digo sempre, que é para ser lido todo dia, é para ser lido toda hora, é para ser lido todo instante. Bom, Matusalém já entrou, seja bem-vindo. Só estamos aguardando Matusalém. Olá, João, boa noite, tudo bem? Como vai? Eu só tô lhe ouvindo, Matusalém, eu não estou conseguindo ver você. Então daqui a pouquinho a imagem vai aparecer para você aí. Pronto, tranquilo. Seja bem-vindo, viu? E muito obrigado. Obrigado você pelo convite, é um prazer. Lene, seja bem-vinda mais uma vez. Você, como sempre, presente. Pronto, Matusalém. Consegue me ver? Muito Maravilha. bem. Estamos de vermelho. Combinamos aí, né? Olha, seja muito bem-vindo, muito feliz com a sua presença, muito aguardado, na verdade. E o importante de tudo isso é a universalidade da linguagem espírita. Então, Com certeza. a noite é toda sua, temos 1 hora para que você discorra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. Verdade. Edson, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar a respeito da doutrina espírita, ainda mais num tema como esse. É fundamental para nossas vidas, né? Não só para nós, enquanto cristãos e espíritas, igualmente, mas, sobretudo, para aqueles que estudam as religiões, aqueles que gostam de conhecer mais profundamente alguns conceitos, e um conceito como esse, né? Que, vamos dizer assim, para todas as religiões cristãs, seria e é um conceito fundamental. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Perfeito. Olha, Edno, você citou aí o capítulo 15, né? Capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. Esse capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente, ele vai tratar... Oi, Luiz. Oi, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí hoje. Se por acaso vocês virem algum cachorro pulando, algum gato pulando aqui, não se incomode não, tá? São os meus... É a minha plateia de hoje aqui em casa. Então, eles estão aqui brincando. Pronto. Eu já ouvi o miado. É porque o cachorro começou a perseguir o gato. Nessa hora acontece de tudo, né? Impressionante. Mas minha filha tá aqui, eu pedi para ela controlar eles lá. Então segura ele aí, cara, por favor. Mas Então é o seguinte. É ao vivo, Matusalém. Ao vivo tudo é possível. Ao vivo e de casa, né? Tudo é possível. Então, pessoal, boa noite a vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço pelo prestígio de poder falar para vocês. Nesse momento, quem está aqui é ao vivo e futuramente, como o vídeo fica salvo aí online, vocês podem assistir em outros momentos também. Vai ficar salvo aí no IGTV do canal. E nós temos também o canal do YouTube, Jesus e os Kardecianos. Eu também publico lá, tá? Maravilha. Então, o legal dessas transmissões online é porque dá a possibilidade das pessoas participarem e assistirem em outros momentos também, né? Então, assim, quem está ao vivo aqui agora, ótimo. Mas quem não puder estar agora com a gente, vai assistir em outro momento também. Então, tá tudo tranquilo. Bom, meu caro, o que falar sobre o capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação.
esse é o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, né? Mas basicamente o nosso público é espírita, então está todo mundo já de cabelo branco de saber essas histórias, ou alguns estão ficando sem cabelo, né? De tanto conhecer essas histórias. Bom, mas muito mais do que um conceito teórico, muito mais do que um ensinamento, esse capítulo nos chama para uma vivência. Por que será que Allan Kardec colocou o título, né? Fora da caridade não há salvação? Por que ele fez isso? Por que ele não colocou, por exemplo, fora do espiritismo não há salvação? Uma vez que nós entendemos, e o próprio Kardec coloca a doutrina espírita como o Consolador prometido. Os próprios espíritos relatam isso. Aqui no próprio livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado que o Evangelho, a doutrina espírita, é o Consolador prometido por Jesus. Então, por que Kardec não colocou o título fora do Espiritismo não há salvação? Ou, por exemplo, já que estamos lidando com alguns conceitos de verdades, por que ele não colocou fora da verdade não há salvação? Então, são dois questionamentos que, inclusive, são subtópicos, né? Que existem aqui nesse capítulo e que, no final deles, existe a instrução dos Espíritos, onde o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a importância do amor e da caridade. Nas tradições e nas traduções mais antigas, do capítulo 25 de Mateus, vai falar do capítulo de Mateus, não, me desculpe, da carta de Paulo aos Coríntios. Vai se falar que se eu tivesse o dom de falar em línguas estranhas, né, se eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse o dom das profecias, se eu tivesse tudo isso, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. No texto original, em caridade. Nas traduções mais novas, preferiram substituir a palavra caridade por amor. E aí tem uma substancial diferença, a princípio, de conceitos, sobretudo de entendimento religioso. Uma vez que, para boa parte das religiões, a caridade é algo acessório, ainda que seja um acessório importantíssimo, né? Mas ainda assim não é algo essencial. O essencial é, por exemplo, crer. Crer que Jesus, por exemplo, é o Filho de Deus e o nosso Salvador. E é importante que eu me batize naquela religião, para que aí eu seja salvo. Então a salvação viria pela graça e não pelas suas obras, né? E aí aí depois vão nos dizer que a fé sem obras é morta. Em outros casos, dizem também, em outras citações bíblicas, que a salvação é dom gratuito de Deus. Né? O que já... Desculpe, me perdoe, o que já virou sim, sim. O inconsciente coletivo, né? E aí a gente, na doutrina, faz o diferencial. Então, assim, por que eu citei esse ponto inicialmente? É porque aí nós temos uma discordância desses conceitos dentro da religião cristã. O espírita, o católico, o evangélico, o protestante, todos nós somos cristãos, né? Do ponto de vista religioso. Mas para ser cristão, basta seguir os ensinos do Cristo. Você não precisa necessariamente estar associado a um credo de alguma religião. Não, basta seguir os ensinos do Cristo, né? É isso que te faz um cristão, a vivência dos ensinos. Não o fato de você pertencer a uma religião. A religião é uma coisa e a proposta de Jesus é outra. Ainda que as religiões tentem colocar isso na mesma embalagem. Mas o que nós vemos historicamente nem sempre é assim 100% para todo mundo, né? Não é assim na doutrina espírita, infelizmente, não é assim nas religiões evangélicas, não foi assim, não tem sido assim também nas religiões católicas. Mas o meu objetivo aqui não é fazer uma crítica desse ponto de vista, mas trazer esse conceito inicial, que é importante a gente diferenciar. Então, por que Kardec coloca fora da caridade não há salvação? Foi porque ele quis discordar das outras religiões? Não, Kardec não buscou desmentir religião nenhuma. Ele não procurou, e não era a intenção dele, porque ele estava trabalhando com os espíritos para trazer ao mundo a doutrina espírita. Ele não estava preocupado com as propostas dos outros e nem com bater as ideias dos outros. Mas a ideia vigente cristã, né, até então, era uma visão católica. Dos dogmas, dos ensinos. E uma vez que a religião católica era até então a detentora
com exceção de algumas coisas do protestantismo que começavam a surgir naquele momento. Mas até naquele momento ali, a religião católica era detentora das ideias cristãs no mundo. Sim. Então, né? E tanto é que o dogma da igreja é: fora da igreja não há salvação. Então é preciso, e isso vamos dizer assim, foi estendido para as outras religiões cristãs que vieram a partir da religião católica, os protestantes, né? E toda a sua as suas ramificações protestantes. Então todo mundo fala: é preciso que você se converta, é preciso que você, que o diga Lutero, né? Exatamente. Então é preciso que você se converta à minha religião, é preciso que você participe da minha igreja, para que você seja salvo. E aí a gente se pergunta: pô, mas tudo não é cristianismo? Então, se eu tivesse numa igreja cristã, lá das Baixas de Quinta, do Berro d'Água, e se eu tivesse na região católica, dava no mesmo, lá no Vaticano, por que então essa diferença? Por que então abre-se igrejas diferentes e todo mundo fica dizendo: não, venha para a minha igreja, que aqui é que você vai encontrar a salvação? Assim, esse aqui, a gente entende que ele vem, às vezes, mascarado com o convite do Cristo. Ô, Gabi, fecha aquela porta da janela. Só para pedir para fechar aí a janela para parar de vir o barulho aqui em casa. Talvez vocês não estejam escutando, mas eu estou escutando e acabo me desconcentrando um pouco. Então, esse convite que Kardec nos faz, fora da caridade de salvação, não é só um convite, é uma explicação, um retorno às bases do cristianismo. Como assim? Eu sempre gosto de falar a partir desse ponto de vista. O Cristo, quando começou a pregar e começou a ensinar os homens, lá, quando começou, vamos dizer assim, a sua proposta messiânica aqui na Terra, olha, até meu xará acabou de entrar aí, eu sempre me assusto com isso, Matusalém Guimarães. Aí eu eu não quis dizer nada, né? Mas tudo bem. É meu xará. Pronto, vou assinar aqui para ele. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matu. Então, quando Jesus começa a sair para pregar para as pessoas, né? Porque a atividade messiânica dele sempre existiu, né? O trabalho dele não começou aos 30 anos de idade. Ele já fazia isso, já estava trabalhando. Ele já viu, antes da fundação do mundo, ele já existia e já trabalhava, né? Então ele já estava em ação. Mas vamos lá, quando ele começou a sair e fazer as pregações, e a gente não tem até os 12 anos de idade de Jesus, que é o tempo máximo que a gente sabe alguma coisa dele, do nascimento até os 12 anos. A partir daí a gente não sabe mais, aí ele surge lá aos 30 anos de idade, ele vai surgir aos 30 anos de idade, e ele começa o discurso dele dizendo, na tradução originária no grego, fala assim no termo metanoia, significa transformem-se. E depois isso foi traduzido e colocado como arrependei-vos. Colocando as pessoas, pedindo que as pessoas se arrependessem e se convertessem ao reino dos céus. E só que o termo originário fala sobre transforme-se e não arrependa-se. E o arrepender-se e o transformar-se tem uma diferença substanciosa aí. Inclusive, essa história de arrepender-vos, cria em nós uma espécie de sentimento de culpa. Um complexo de culpa terrível, né? E vem aquela história do pecado original que você herdou, né? Então, assim, você é pecador, você está destituído da glória de Deus, você já nasceu com o pecado e você precisa se converter a uma religião específica para que você seja salvo. Esse é o contexto que nós tínhamos no mundo até então. E se nós não fôssemos convertidos a uma religião específica, no caso, a religião católica, você correu o risco, no entendimento deles, de ir para o inferno, né? Então, por isso que tinha a questão da extrema unção. Você podia ter a vida que você quisesse. Chegava lá no final da sua vida, fulano está morrendo, corre e chama o padre. Para quê? Para dar extrema unção. Então, naquele momento, se fazia uma prece, o padre perguntava se você se arrependia dos seus pecados, você, com medo, porque você não saberia o que ia encontrar ali por diante, você dizia o quê? Eu me arrependo. E não necessariamente esse arrependimento era do coração, né? Então, esse arrepender, e diga-se de passagem, aí a gente queria chegar com esse termo, o arrependimento, porque esse arrependimento aí agora criou na cabeça das pessoas que bastavam elas se arrependerem, e não se transformar. Olha a diferença.
Então, Muito quando grande. você faz os estudos das obras, buscando sempre. É difícil falar nesses termos, assim, mas buscando o termo originário das palavras. O que estava lá no grego? Né? E o que aquela palavra no grego, de fato, quer dizer naquele contexto? Né? E se você pega hoje as traduções mais recentes, então elas, por exemplo, tem uma Bíblia para os jovens. Meu Deus, é um desserviço que faz. Porque, assim, eu entendo que existe uma boa vontade de colocar a coisa numa linguagem apropriada para a juventude do ano 2020. Mas o sentido original das coisas acabou ali perdendo o vínculo com a exatidão da proposta. Então, a proposta Perfeito. e o contexto, diga-se de passagem, né? Não basta só o texto, tem que ter o contexto, senão a coisa perde sentido. Então, quando Jesus fala arrependei-vos, é, como traduziu como arrependei-vos, mas ele quis dizer transformem-se, o que ele estava querendo dizer então? Então ele está dizendo assim, ó, vocês têm hábitos, têm costumes, vocês têm práticas, e é preciso que essa prática, esses hábitos, esses costumes e essa forma de ver a vida se transformem em outra coisa, para que vocês se aproximem do reino de Deus. Então a proposta era essa, transformar. Então Cristo não fundou uma sinagoga, né? Ele era judeu e morreu judeu. Jesus não era cristão, não abriu nenhuma igreja, né? Todo mundo sabe disso, mas as pessoas vão levando a vida como se Jesus fosse cristão e tivesse fundado a igreja. Tudo bem que no final ele vamos dizer assim, autoriza Pedro e diz que em cima de Pedro ele fundaria uma igreja, né? Mas também aí a gente pensa, será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será que nesse meio caminho aí não colocaram algumas enxertias ali para dar uma autoridade a uma religião, a um poder? Uma vez que a proposta de mudança de hábitos não está criando nenhuma instituição. E a igreja torna-se instituição quando Roma assume o cristianismo como religião oficial do império. Então, a proposta de religião aí já acabou. Quando Roma assume a religião católica como religião oficial do império, por que religião era tão fundamental assim naquela época? E até hoje ainda é. Porque os usos e costumes do povo, sobretudo o povo daquela época, era guiado pela religião. Não tinha político, não tinha código civil, não tinha código penal. Tudo era com base na religião, para os judeus, sobretudo. Então, como faz para controlar o povo judeu? Como vou fazer para que as rebeliões acabem? Como é que eu vou mexer nisso uma vez que o cristianismo está crescendo que nem erva daninha no campo? Naquela época, eles pensaram, né? Já sei, vamos transformar o cristianismo em religião e agora a gente pode controlar os caras que estão aí fazendo as coisas na rua, fazendo as pregações. E a gente vai fazer com que eles falem aquilo que a gente quer e não mais o que eles querem falar. Então, eu acho que é aí que começou o nosso grande problema com as traduções, com as interpretações A e principalmente o manipulação. contexto. Traduzindo em francês, seria isso aí mesmo, né? A manipulação. Bom, mas aí, o que Jesus queria nos dizer com relação a essa palavrinha, né, que significava transformação, a metanoia, né? Então ele está dizendo assim, ó, os seus hábitos, o seu costume, a forma que você tem de tratar as mulheres, a forma que você tem de tratar o seu irmão, a forma de você reconhecer quem é o seu próximo, a forma como você faz caridade, a sua forma de lidar com Deus. Então, transforme essa história aí. Como? Aí é por isso que nós vamos encontrar em diversas passagens do Evangelho, Jesus dizendo assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele estava ali transformando um conceito, né, tradicionalmente vivido por aquele povo, mas que não era condizente com a realidade. O que quer dizer isso? Vamos lá. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus diz, né? Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal. Orai pelos que vos perseguem e fazei o bem àqueles que te fizeram mal. Olha só o que ele faz. Ele está no meio do povo, que era olho por olho e dente por dente. Era a lei deles. E era uma lei instituída por quem? Por Moisés. Né? Ele está falando dos costumes dos judeus aqui daquela época. Né? Então, eram hábitos
e costumes e uma lei mosaica. Aí Jesus vai dizer que não é bem assim. Por mais que vocês tenham vivido com base nisso, e para vocês esse conceito foi um conceito dado pela divindade, e Moisés de fato recebe isso, né? Moisés foi um criador de leis, de código, legislou muito com relação a isso, mas Jesus diz assim, ó, tudo bem, naquela época era isso aí mesmo, mas agora não é mais. Por quê? E aí, nós espíritas temos um entendimento seguinte: a Terra é um planeta que, assim como qualquer outro, ela está em progressão. E essa progressão, no sentido evolutivo, ela deixou de ser um planeta primitivo e passou a ser um planeta de provas e expiações em um dado momento da história. E que dizem, né, na literatura espírita, isso aconteceu com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus inaugurou um período de provas e expiações no planeta. Ou seja, até aquele momento a Terra era um planeta um planeta primitivo. E deixa de ser e inaugura uma outra era com a volta de Jesus naquele momento. Então, Jesus está dizendo assim, ó, para um mundo primitivo, olho por olho, dente por dente, estava legal. Não era o ideal, mas era o que se tinha. Não quanto à lei de Deus, mas quanto à capacidade de vocês fazerem o bem. E aí tem uma informação que eu acho interessante, né? Lá em Êxodos, capítulo 22, se não me engano, fala que é permitido ao homem matar um ladrão, né? Se alguém roubar a sua casa, você pode ir lá e matar o ladrão. E aí, naquela época, eles matavam a família de quem roubava, tomava todas as suas posses. Se quisessem, matava, inclusive, todas as ovelhas, o rebanho do ladrão lá. Tá? Barbarizavam como queria. Essa era uma resposta da sociedade para um crime. Não tinha um tribunal, não tinha um julgamento, não tinha defesa. Não, você roubou. Se alguém que se sentiu lesado quiser ir lá e fazer isso, ele tinha todo o direito pela lei deles. E era uma lei religiosa. Não tinha código civil penal, por exemplo, para eles. Né? Então, Moisés vem e diz assim, ó, quando o ladrão te roubar, você pode ir lá e matar o ladrão, somente. E aí hoje nós estamos aqui no ano 2020, escutando Fora da Caridade de uma Salvação, e ainda pegamos muitas religiões, muitos religiosos, religiões não, porque falar de religião é uma entidade abstrata, né? Vamos dar nome aos bois. Estamos vendo religiosos, cristãos, pegando um livro dos judeus e querendo colocar hoje em suas mãos a permissão e a autoridade divina para matar alguém. Se você me roubou, eu posso te matar porque está escrito na Bíblia. Olha o contexto, olha o texto e olha o contexto. Naquela época, isso foi permitido, mas já foi um avanço. Porque imagina só, até então era permitido matar todo mundo da família. Matar o bandido, a mãe, os avós, todo mundo que estivesse por lá. Aí Moisés vem e diz assim, não, a partir de agora você pode matar uma pessoa só. Então, ao invés da gente ter 20 assassinatos de uma vez só, a gente passou a ter um. Aí imagine agora, pela nossa lei de reparação, está lá no livro Céu e Inferno, né? Código Penal da Vida Futura. O que é necessário para que você repare o mal que você fez? Ou, como dito vulgarmente, né? Para pagar os seus karmas, as suas dívidas passadas. Como é que funciona isso? Arrependimento, expiação e reparação. A reparação significa que você vai fazer o bem para quem você fez mal. Então, se você tirou a vida de alguém, você vai lá agora e vai restituir essa vida. É por isso que a maioria dos lares... É por isso que a maioria dos lares estão pais e filhos que foram pessoas envolvidas em crimes de assassinatos no passado. Principalmente no mundo onde o assassinato é uma coisa tão comum e rotineira como hoje, né? Então, quando eu escuto hoje dizer, fulano matou cicrano, eu já fico imaginando o tamanho do problema que está vindo pela frente de agora em diante, né? Porque aí vai exigir o arrependimento, e se não houver o arrependimento das partes, vai haver vingança. Então fica um ciclo de ódio terrível que vai durar, às vezes, séculos. Vai parar, às vezes, até nas nossas reuniões mediúnicas, né? Esse tipo de caso que a gente vê. Era isso que eu ia dizer. Vai parar lá, nós vamos presenciar isso, né? Então, quando a gente vê hoje esse tipo de crime, você pensa logo, caramba, aí vai durar algumas centenas de anos para reparar. Então, quando eu digo que a maioria dos lares hoje do mundo
estão lá habitando pessoas que hoje é pai e hoje é mãe, mas é porque tiraram a vida dos filhos em outras vidas. A Afinal de providência divina contas, reúne, né? afinal de contas, licença, me perdoe, a família é o Sim, palco claro. das reencarnações. E não é à toa. E não é à toa. Claro. E aí eu volto à questão fora da caridade no nosso. Que tipo de caridade? E que tipo de transformação é essa que Jesus estava nos pedindo lá, então? Então, quando ele diz assim, ó, agora pode matar um, não é que ele estava dizendo essencialmente que era permitido matar pela lei de Deus. Não. Mas que para o coração humano, embrutecido daquela época, era já um passo na evolução. Ao invés do cara matar 20 pessoas, ele ia matar um. Era menos problemático. Imagina você se comprometendo com 20, 60, 80 pessoas na reencarnação. Você vai reparar Pois isso é. como depois? Vai reparar, óbvio, né? O espírito vai viver para sempre. Mas olha só o tempo que você perde em estar fazendo outras coisas. Vamos dizer assim, né? Então, quando Jesus vem e refaz isso, ele diz assim, ó, o bicho que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Aí ele vai dizendo, não, ora por quem te persegue, perdoa quem te ofende. Se te roubam a capa, dê-lhe a túnica. Se lhe obrigar a caminhar 2 quilômetros, caminha 4 quilômetros com ele. Né? Aí está dizendo assim, ó, para quem te fizer mal, restitua isso com o bem. Então já inaugurou para a humanidade uma outra era. Assim, agora vocês têm condições de lidar com essa sutileza do espírito que antes vocês não tinham. Antes não adianta falar. Se Jesus viesse naquela época e dissesse assim, não, gente, perdoa. Ele ia passar despercebido. Ninguém ia prestar atenção nele. Ele ia ser ignorado, como foi até certo ponto naquela época e como até hoje ele ainda é, pelos corações mais endurecidos. Mas ele vem no momento certo. Numa época em que a humanidade tinha uma certa maturidade para ouvir isso e para registrar isso e que ficasse de tal forma na história que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre isso. Mas ainda assim é difícil para nós vivermos esse fora da caridade de uma salvação. Bom, vamos falar de aspectos cotidianos. Uma vez que Jesus nos propunha uma transformação íntima, moral, de hábitos e costumes, né? Ele não está falando assim, ó, vem aqui que eu vou te batizar agora e a partir de agora você está salvo. E Jesus não propunha isso. Né? Ele pediu que nós nos transformemos para que essa transformação nos aproximasse do reino de Deus. Ora, quando você sai lá de uma chacina e vai diminuindo a sua matança, e depois que você para com a matança e você inaugura o duelo, lembra do duelo que antigamente acontecia isso? Vou lavar minha honra com sangue. Então você chamava alguém para o duelo e um matava o outro. E também isso, nós já passamos por isso. Algumas pessoas ainda insistem nessa história, né? Querem matar o duelo de hoje. Ainda querem matar uns aos outros. Mas o duelo agora está mais sutil. Ele agora são as ofensas que são, vamos dizer assim, as ofensas morais. Eu chamaria, viu? Desculpe, eu chamaria, na verdade, as ofensas e os entraves psicológicos. Não é? É a arma silenciosa que, na verdade, agride pelo pensamento e pelas palavras. É interessante isso. Vamos para um exemplo prático. Você está num trabalho e, de repente, você se sentiu ameaçado por alguém. Hoje você não chama mais a pessoa para um duelo. Assim, ó, pegue uma arma e hoje, na saída do trabalho, vamos atirar um no outro. Você não faz mais isso, né? Mas você sabota o seu colega de trabalho. Na época da escola tinha isso, né? Ele pega na escola tinha isso. Eu vou te pegar na saída, né? Tinha muito isso também. Mas hoje, a nossa hipocrisia, vamos chamar assim, né? A nossa desfaçatez, ela faz o seguinte: vou te sabotar. Vou fazer você perder seu emprego. Eu vou falar mal de você. Eu vou armar uma trama para que você seja culpado por alguma coisa, para que você perca o emprego e eu possa assumir o seu lugar. Né? Hoje, vem assim, você não perdoa e você espera a próxima oportunidade para dizer tudo que ficou engasgado na sua garganta num dado momento. Né? Por exemplo, assim, por que eu quero dizer isso? Sabe quando você discute com alguma pessoa e do nada essa pessoa arranca coisas de 200 anos atrás para jogar na sua cara?
Por quê? Isso foi um perdão que ela te deu? Não, isso não foi perdão. Né? Ela só estava guardando para uma oportunidade ela poder lançar para você. Então, isso é uma espécie de duelo que nós temos. Um tipo de compensação moral que nós temos ao rebaixar o outro. As redes sociais estão assim. As discussões nas redes sociais o tempo todo é ofensiva, ninguém discute no sentido de debater ideias. Quando as pessoas são estimuladas por qualquer assunto, tanto faz, né? Hoje tudo vira polêmica na internet. Então, o que acontece? As formas de diálogo são sempre ofensivas, atacando a moral do outro, com palavras de baixo calão. Então, as pessoas esquecem que do outro lado tem um pai de família, tem um filho, tem a mãe, tem um sobrinho, enfim, tem um ser humano ali, né? Que não vai se sentir nem um pouquinho feliz ao ler aquele tipo de ofensa. Mas também quem faz a ofensa tem que pensar assim, bota a mão na cabeça, o que eu estou fazendo? Né? Então, esse tipo de situação, Ed, que nós vemos no mundo, né? Sobretudo, vou falar aqui do nosso contexto Nordeste, nosso contexto de Brasil. Né? É muito assim, ó, eu vou para o centro, dia de quarta-feira, vou assistir minha palestra, vou tomar meu passe, vou dar meu passe, vou beber minha água frutificada, vou para a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando eu saio de lá, eu esqueço que eu sou cristão. Eu não trago o cristianismo para a minha vida pessoal. Então, assim, é um cristianismo de ocasião. Não vive por exemplo, por quê? Porque as pessoas ainda estão naquela ideia, foi o que eu quis dizer no início. Quando você fala em arrependimento e trazer uma pessoa para dentro de uma religião, você provoca isso na cabeça dela. Alguém vai me salvar. Entende? Você não é responsável pela sua salvação. Alguém vai te dar alguma coisa. Então, por exemplo, essa história da salvação pela graça, né? Você vai receber um dom de Deus. Tudo bem. Deus já nos deu um dom maravilhoso, chama-se vida. Nós já existimos. E do ponto de vista espírita, né? Somos criados simples e ignorantes, a nossa condição de espírito, dotados de inteligência e avançamos no decorrer do tempo, com a passagem das nossas experiências. Não no decorrer do tempo, essencialmente, né? Mas com a nossa vivência. Então, nós já ganhamos isso. Então, nós não precisamos fazer, entre aspas, nós não precisamos receber algo a mais. Então, as pessoas dizem assim, Jesus veio a esse mundo e deu sua vida para pagar seus pecados, por exemplo. Eu costumo dizer assim, ó, do ponto de vista espírita, gente, o maior sacrifício que Jesus fez foi vir a esse mundo e viver. Porque ele é um homem que vivia em estados e dimensões de vida que é humanamente impossível conceber. Então, você pega um espírito dessa grandeza, eu costumo fazer um paralelo seguinte, e até meio repetitivo sempre nas minhas falas, mas eu gosto de voltar a isso porque acho que eu vou passar a vida inteira falando isso. Vamos pegar aqui a título de exemplo. Um homem que está lá vivendo no ano 10.000 e alguma coisa. Uma sociedade altamente sofisticada, tecnológica, cheia de recursos e tal. Aí você pega um cara desse e bota na época das cavernas. Não tem água encanada, não tem geladeira, não tem comida fácil, não tem vacina, não tem remédio, não tem analgésico, né? Para as mulheres não tem absorvente, uma coisa simples, né? Não tem um remédio para cólica, você não tem um copo, né? Você não tem nada, você não tem um banheiro, você não tem saneamento, você não pode lavar as mãos, não tem sabonete. Mas aí sim, Jesus foi isso aí, ó, grosseiramente falando. Você pega um homem lá, como Jesus, e bota para viver num planeta primitivo. Esse é o maior sacrifício. E esse ser, ele vem aqui falar para a gente de amor, de bondade, de coisas que fazem parte do mundo dele, do reino de Deus. E vem nos convidar assim, para você se aproximar desse reino de Deus, é preciso que você tenha novas vestes. Aí ele vai falar sobre a parábola das bodas, ele vai falar dos costumes que precisam ser mudados. Que costumes são esses? Ora, dá para você imaginar alguém no reino de Deus fazendo fofoca? Dá para imaginar? Dá para você imaginar alguém no reino de Deus que não perdoe alguém? Primeiro, é difícil imaginar alguém que mereça ser perdoado, né? Porque necessariamente ele teria que ter causado mal a alguém, né? Mas então não existe nem isso lá, né? Então, esse foi o maior sacrifício. A morte dele foi por ignorância nossa. Foi um assassinato. A gente tem que parar de ficar romantizando a morte de Jesus, porque não foi uma coisa romântica. Foi uma coisa brutal, foi um assassinato, né?
com a chancela do Estado e pelos líderes religiosos da época. Isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas. Essa história do sacrifício é porque, naquele contexto, para aquele povo, o sacrifício que era feito a Deus, ao sacrificar animais, ele foi elevado à máxima potência com a morte do Cordeiro de Deus. Mas isso é um simbolismo da religião judaica. A gente tem que parar de ficar repetindo isso dentro do cristianismo como se isso fosse uma verdade. Não é. Jesus foi morto pela nossa ignorância. Ele podia ter desencarnado velhinho. A gente podia ter aproveitado ao máximo seus ensinamentos. Mas nós não suportamos conviver com o amor. Nós não suportamos conviver com a bondade. Foi constrangedor. E aquelas pessoas que se diziam portadores da mensagem de Deus e eram o tempo todo se vendo num espelho, porque Jesus era um espelho que refletia Deus. Então, quando aqueles líderes religiosos chegavam na frente do espelho, as pernas tremiam, porque eles o tempo todo eram colocados de frente com as suas ações e com a proposta de Deus. Por exemplo, a questão do sábado, né? Sim. Aí Jesus pergunta, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Aí eles ficavam assim, aí Jesus foi lá e curou no sábado. Assim, gente, para com isso. O amor tem que ser vivido o tempo todo. O amor não pode ser ocasional. A bondade não pode ser ocasional e escolhida quando você quiser, para quem você quiser. Ela tem que ser vivida cotidianamente, rotineiramente. Você tem que respirar isso. Mas tudo bem que para a gente chegar a esse estado, é necessária uma transformação, é necessária uma vivência disso. E a gente não consegue isso da noite para o dia. Né? Está lá descrito no livro dos Espíritos. Cada encarnação para o Espírito é um passo na senda do progresso que ele dá. Então você não vira santo em uma vida, é um passo que você dá. Então, lá também fala que as reencarnações são necessárias porque é através dessa vivência, na reencarnação no corpo, né, sendo testados dessa forma, é que nós conseguimos criar dentro de nós as disposições do bem. Pode falar. Ô Matusalém, e esse passo, ele é muito, vamos chamar de variável, ou vamos dizer assim, ele é muito flexibilizado a nível de tamanho, de dimensão, que cada um dá o seu passo. Exatamente, de acordo com as suas possibilidades. Né? Mas o importante é que esse passo seja dado efetivamente. Não que tenha alguém cobrando a gente, mas dentro de você existe uma coisa chamada consciência e ela que vai ser o seu juiz. Ela que vai dizer para você, olha, nós precisávamos fazer tantas coisas e acabamos não fazendo nem a metade. Então, quem vai te cobrar por esse passo é você mesmo. Quando você fizer o balanço na sua consciência do que poderia ter sido feito e aquilo que você efetivamente fez. É claro que aí existe um passo. Desculpe, eu vou lhe interromper mais uma vez, me perdoe. E aí a gente volta para a questão da família, o seio familiar. Então, aí um grande passo. Aí você para e pensa assim, já nesse contexto da família, como você colocou agora. Nós espíritas que falamos tanto em caridade, né? E às vezes nos preocupamos tanto com a caridade, lá da porta para fora, porta de casa para fora, a caridade do centro espírita, né? Ou a caridade nas redes sociais. A gente esquece que a maior caridade que nós podemos fazer começa dentro de casa. Por que eu falo dentro de casa? Por uma questão óbvia para nós espíritas, ou às vezes não tão óbvia assim, né? Estamos encarnados com aquelas pessoas que precisamos nos ajustar, em muitos casos, em outros são parceiros mesmo de evolução, tá? São pessoas que estão apoiando uma a outra. E não necessariamente que temos que ser antagônicos, né? Mas às vezes essa vivência antagônica necessariamente é para se apoiar, né? Não necessariamente é uma reparação, mas até na reparação, para você poder fazer isso, é preciso que você faça o bem. Então, apoiam-se mutuamente os parceiros dentro do lar. É aqui que tem que começar. É aqui que tem que começar com a gentileza. Não é a gentileza de ver o outro na rua e dizer, bom dia, tudo bem? Mas a gentileza dentro de casa. Né? É a fidelidade dentro de casa. É a amabilidade dentro de casa. É o sacrifício, é o doar-se de si mesmo dentro de casa. Agora, como eu volto a repetir, tudo isso é variável e cada pessoa vive um nível diferente dessas ações do bem. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Numa escala de 0 a 100. Hoje, qual é a sua capacidade de fazer o bem? Em potencial, 100%. Mas
em exercício, em efetiva vontade. Qual é a sua vontade? A minha vontade hoje é 10%, porque não é só fazer aquela ação específica. Eu tenho um contexto dentro de mim imenso de várias coisas. E que, para eu fazer aquilo naquele momento, com aquela pessoa, naquele lugar, naquele tempo, eu achei que eu só podia fazer 10. Beleza, você fez 10. Mas que isso não seja uma desculpa para que você não possa fazer com os outros. Porque o bem não é seletivo. Mas falando do contexto da família, ele tem que ser exercido o tempo todo. Agora, assim, não de uma forma hipócrita, né? Não de uma forma forçada. Porque imagina só você passar uma vida inteira dizendo, não, eu fiquei casado com aquela mulher ou com aquele homem porque era meu karma, né? Como as pessoas costumam dizer. Ou então porque eu tinha que reparar alguma coisa com ele, né? Eu fiquei naquela família, suportando aquelas coisas, aquela humilhação. Só que isso é só da boca para fora. Porque você tem medo de morrer e ir para o inferno. Vamos dizer assim. Tá? Ou traduzindo para os espíritas, morrer e ir para um umbral. Então você tinha medo de acontecer isso com você. Então você faz o que agora? Não, você fica ali passando por aquele perrengue e aturando da boca para fora. E dentro do seu coração? Qual foi a transformação? Aí eu volto lá ao que Jesus falou no início. É a sua transformação que te aproxima do reino. Então, quando eu falo de você suportar, mas buscando aquele ensino de Jesus, quando ele fala, né? Se te obrigar a caminhar 2 léguas, caminha 4. Por que ele falava isso? E assim, se alguém te obrigar a caminhar 2 léguas, vamos fazer um exercício metafórico aqui, né? Você vai chateado, você está indo obrigado. Mas a partir do momento em que você não guarda rancor do outro, que você não tem mágoas, que você já entende que ali existe uma oportunidade de você pagar o mal com o bem, aí você vai assim, não, vamos caminhar mais 2 léguas. E eu vou te mostrar o que o bem pode fazer. E aí, vocês, ao final dessas 4 léguas, vocês já se tornaram... Existe a possibilidade de vocês já terem se tornado amigos. Claro. De você ter mostrado ao outro caracteres seu, do outro ter conhecido aspectos seus que ele não conhecia antes. Então, você fez de um inimigo um amigo. Então, as palavras de Jesus não foram à toa, né? Os exemplos que ele nos dá são exemplos que podem ser contextualizados. Agora é preciso que a gente faça essa contextualização para a nossa época, para os nossos usos e costumes, mas não perdendo de vista a essência moral do seu ensinamento, que é o mais importante. Porque senão a gente fica vivendo uma letra morta, que não traz mudança, que não traz reforma íntima. E quando eu estou falando isso, porque são essas transformações que nós vamos fazendo aos poucos. Porque fazer o bem dá trabalho. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei que era um absurdo, mas agora eu estou plenamente consciente dela. Fazer o bem dá trabalho. Né? Fazer o bem dá muito trabalho. É cansativo. Você não tem que esperar nada em troca. E isso é difícil para a gente ter uma mente que trabalha de forma compensatória. Se eu faço o bem, eu tenho que esperar o bem. Se eu preciso de alguma coisa, eu tenho que agradar. Então, a nossa consciência está muito ainda fundamentada, nossa mente, né, psicologicamente falando, ela está muito fundamentada em prazeres e dor. Então, tudo aquilo que me causa dor me afasta, tudo aquilo que me causa prazer eu me aproximo. Né? Me perdoe, mas eu vou entrar em uma questão pessoal minha, de família, que Sim. dá talvez uma dimensão, porque meu filho é portador de síndrome de Down. E como é diferente uma pessoa desprovida, né, um ser desprovido de toda a maldade. É incrível isso, é o que a gente acabou de falar. Então, como eu aprendo com ele no dia a dia a naturalidade do bem. O Matusalém é um negócio fascinante que só a gente que vive uma realidade dessa dimensão é que a gente consegue entender. E passar é complicado. Mas quando a gente fala justamente de é difícil fazer o bem, tá, mas quem tem um ser puro, independente do problema da reencarnação, das encarnações passadas e dos nossos compromissos, tá? É fantástico como é natural para um portador de síndrome de Down ou algum ser que tem um déficit ou físico ou mental
fazer naturalmente o exercício do bem. É um negócio interessante isso. Apenas um comentário, porque Sim. assim, Sim. puro e limpo. Sim, eu concordo plenamente. E esses dias eu até estava conversando com uma amiga que também convive, tem duas irmãs com síndrome de Down, e ela fala exatamente o que você acabou de falar agora, né? A pureza da forma que eles têm de viver a vida, de encarar as coisas. É muito bonito mesmo. Então, Edno, voltando só a esse raciocínio, essa transformação que nós fazemos, ela precisa ser uma prática que vai te levar a uma mudança de hábito. Então, assim, se a nossa mente hoje trabalha dessa forma compensatória, de tem que fazer o bem para receber o bem, no dia que nós pararmos de pensar isso e fizermos o bem pelo bem, né? Aí eu vou e volto. Você faz o bem a alguém hoje, e amanhã essa pessoa te paga com ingratidão. De quem é o problema? É seu ou é dela? É dela, né? É dela e com a consciência dela. Mas não funciona assim para nós. Dentro do contexto. Desculpe, é aquela questão entre o agredido e o agressor. O problema não está no agredido, está no agressor. Exatamente. Só que dentro da nossa consciência hoje, espírita, ou cristão, ou humano, né? Há sempre ainda, nesse nosso nível evolutivo, ainda de forma geral, não estou falando de casos específicos, tá? Ainda existe sim uma expectativa de uma resposta positiva. Hoje eu ajudei fulano e hoje, olha o que ele fez para mim. Quantas vezes nós já repetimos isso? Quantas vezes nós ainda vamos repetir isso? E quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu não vou colocar aqui a culpa só no outro, não. Mas quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes eu tive aquela sensação de assim, poxa, ajudei fulano de ingratidão. Ajudei fulano a falar o que ele fez agora. Esses dias eu passei por essa situação aqui, aconteceu bem, eu fiquei com essa sensação dentro de mim. Aí eu tenho que lembrar de, meu Deus, eu fiz o bem, foi pelo bem. Pelo menos essa era a minha intenção. Mas o que ficou dentro de mim ainda por hábito, ainda não foi o bem pelo bem. Era um bem esperando que um dia, quando eu precisasse contar com aquela pessoa, eu tivesse uma compensação disso. Ação compensatória. E aí eu botei a cabeça no travesseiro de novo, fui repensar. E aí eu entendi que fazer o bem dá trabalho, e não é só um trabalho exterior, é um trabalho interior. Por que um trabalho interior? Eu preciso transformar dentro de mim essa visão e essa expectativa ainda, que é um hábito. Nós temos hábitos inúmeros, seja você consciente deles ou não. Estão aí transportando você 24 horas por dia, estão te movimentando, estão te levando para lugares, para acontecimentos, está te aproximando de pessoas, sem que você tenha plena consciência disso. Está tudo no seu inconsciente. Então, por mais que a gente converse sobre isso, que a gente estude da doutrina espírita, que a gente debata sobre isso, uma coisa é a parte teórica e outra coisa é a parte emocional. O que está dentro de você efetivamente. Então, eu descobri de uma forma... E assim, eu não lido isso, já não me chicoteio por ter descoberto isso em mim. Não. Beleza, eu entendi que eu funciono assim e agora estou me trabalhando, aguardando as oportunidades que eu tenho para voltar a viver isso e tentar transformar esse sentimento dentro de mim. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente vai ter que passar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até a gente largar o hábito interior. E aí a gente está falando de aspectos emocionais, tá? Porque uma coisa é teoricamente, a gente saber teoricamente. Mas quando você sente o prazer, é isso que ela acabou de falar agora, o prazer de fazer o bem, e a sua compensação é isso. Mas aí, Edson, aí eu vou dar um passo um pouquinho além disso. Não é só o prazer de fazer o bem, mas é fazer o bem por fazer o bem. E sem olhar quem. E nem esperar nem mesmo a sensação de prazer, inclusive. Porque ainda assim seria uma espécie de troca dentro de você. Você está só trocando o objeto da sua compensação. Que antes era uma pessoa e agora você colocou numa sensação de prazer. Ainda assim é uma troca compensatória. Isso não é o bem. Então quando você olha, volta aqui, por exemplo, de Jesus e vê que ele fazia o bem o tempo todo, as pessoas batiam nele, as pessoas chicotearam ele, o soldado romano esbofeteou ele,
ele foi colocado numa cruz, espetaram a lança nele, o tempo todo ele emanava o bem. Até no momento terrível como esse, ele diz: Pai, Senhor, eles não sabem, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa manifestação, o exemplo máximo que nós temos no planeta Terra de manifestação divina do bem, divina e humana. É um potencial que nós temos a capacidade de atingir. Mas olha bem, é um potencial que nós vamos conquistar. Isso não é um prêmio que vai ser depositado na sua cabeça em um dia. Não. Aí, por isso que eu volto lá no início, Jesus fala: transformai-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não é porque ia chegar uma data limite, não é porque o calendário maia ia chegar, não se trata de datas cronológicas humanas, mas se trata de maturação interna do seu espírito. O reino de Deus está perto de você, está perto de mim, está perto de todos nós. Por quê? Porque ele está em nós. Mas para alcançá-lo, é necessário transformar-se. Essa transformação quer dizer que muda a sua forma de ver, muda a sua forma de entender, muda a sua forma de respirar e muda a sua forma de agir. Então, um belo dia, nós vamos... Você sabe, só antes que você comente, sabe a história de Buda, que fala da iluminação? Sim. Então, assim, um belo dia, depois de tantas práticas, depois de tantas reflexões, de tantas vivências, nós vamos acordar e vamos entender que o reino de Deus estava aqui o tempo todo. A gente só não enxergava ele porque nós não tínhamos olhos de ver e nós não tínhamos ouvidos para ouvir. Mas ele está aqui o tempo todo. E essa transformação é que vai nos oportunizar entrar reino dos céus adentro. Aí não é um lugar que você vai atingir no final de uma jornada, né? Mas é um estado que você passa a viver a partir do momento que você o compreende. Por exemplo, assim, a mudança de consciência que nós temos ao longo da vida, né? Você, na juventude, pensava de um jeito, na infância pensava de outro jeito, na fase adulta pensou de um jeito, na velhice você está pensando de outro jeito. Isso considerando que você humanamente cresceu e evoluiu. Não é porque você entrou para uma religião. Estou falando disso. Estou falando das suas virtudes que foram desenvolvidas no processo. A doutrina espírita chama isso de evolução intelectual e evolução moral. Então, à medida que você evolui nesse formato, e aí nós vamos falar de virtudes humanas, a partir do momento que você cresce, e a partir do momento que você... Não que você fala de Deus para as pessoas, não que você fale de doutrina espírita, mas porque você mostra isso para elas, através da sua vivência. A sua vida, sem se preocupar em mostrar nada a ninguém, o seu cotidiano, já mostra para quem quer ver quem é esse Deus, quem é esse Jesus, quem é essa doutrina espírita, quem é essa religião que você professa. Então, muita gente se decepciona com o cristianismo, de forma geral, seja espírita, católico, protestante, porque olha para as pessoas e não vê na pessoa que professa aquela religião aquela transformação que ela está ali o tempo todo tentando enfiar a goela abaixo dos outros. Entende? Então, assim, o maior desserviço que nós fazemos ao reino de Deus é falar do reino de Deus, é querer falar e mostrar para as pessoas algo que não é real em nós. E o maior serviço que nós prestamos ao reino de Deus é vivê-lo. Então, não é falar para os outros. Eu fiquei incomodado com uma pergunta que me chegou agora há pouco, antes de estar aqui com você, estava no banho, e aí me veio uma pergunta assim: por que essa preocupação de ficar falando sobre religião, sobre cristianismo para as pessoas? Por que essa preocupação? E ver essa pergunta, né? E aí, como eu nunca tinha parado para pensar nisso, me causou um certo constrangimento. E aí eu fiquei pensando, ainda estou pensando sobre ela, ainda vou levar um tempo digerindo lá na minha cabeça. Maturando. Assim, inicialmente a gente pensa assim, que, bom, eu estou falando de uma coisa boa que eu achei. Mas antes de você falar de uma coisa boa, viva a coisa boa. Sinta a coisa boa. Transforme essa coisa boa. Que as pessoas possam ver o seu exemplo. Mas divida pelo exemplo. Né? Mostre que é o seu exemplo ali, na forma de você falar, na forma de você se dirigir às pessoas, na forma de você amar, na forma de que você cuida dos animais, que você cuida do seu ecossistema, do seu meio ambiente, que você não polui as coisas, que você não magoa as pessoas, que você não faz da vida das pessoas um inferno. Como pode haver um cristão que tenha uma palavra ferina na sua língua para o outro? Como pode haver isso?
Aí você diz assim, ó, mas o cristianismo não é feito de pessoas perfeitas. Não, não é. E de fato, não foi. Vamos pegar assim, ó, os exemplos. Eu já recebi essa instrução uma vez, de um amigo da espiritualidade, que ela me disse o seguinte: eu estava meio chateado com as questões que me aconteciam, e eu estava achando que eu não estava fazendo as coisas direito. Aí ela falou: ó, lembra lá de João, quando Jesus saiu para ir para Jerusalém, e ele pede para passar pela Samaria, que é onde acontece a história, né? Ele visita os samaritanos, e aí não é recebido, e aí João volta para falar para Jesus: ó, ninguém recebeu a gente. E aí agora, você quer que eu peça a Deus? Eu vou orar para Deus para derramar fogo do céu em cima dos samaritanos, para matar todos eles, né? João, o evangelista, o discípulo mais amado, né, que morreu de velhice lá na ilha de Patmos, dizendo: amai os meus filhinhos. Né? Aquele que ficou responsável por cuidar de Maria e que Maria cuidou dele. Né? Então, esse homem queria matar as pessoas, queria matar os samaritanos. Então, você vê que ele estava convivendo com Jesus, ombro a ombro, todos os dias, e estava passando por essa dificuldade. E ele foi se melhorando aos poucos, ele foi se transformando no João evangelista. Então, isso durou uma vida para ele. Então, que a gente possa ter essa forma de vivência. Não esperar que porque entramos na religião cristã, viramos santos, não é porque você é médium, porque você é passista, que você é palestrante, que você só... O que vier na sua cabeça, não interessa isso. Você não muda por titulação, você muda por transformar, por transformação. Eu vou lhe interromper, me perdoe, mas é só para lembrar que nós temos exatamente 3 minutos, tá certo? Infelizmente, o Instagram... É o tempo do Instagram, tudo bem. Né? É o tempo do Instagram, 3 minutos. E eu queria já deixar marcado com você, a gente dá continuidade. Você é quem vai dizer quando você volta. Tá bem, tá bem. Então, assim, só para a gente finalizar, o fora da caridade não há salvação. Então, qual é a caridade que a gente fala? É a caridade da transformação. É essa caridade que te transforma no bem e que, consequentemente, faz com que você leve o bem para todos. E é essa transformação que traz para você o que é comumente chamado de salvação. Né? Não é uma salvação que você vai ser transportado para algum lugar, mas é porque você passa a conviver emocionalmente com o reino de Deus dentro de você. Então eu digo assim, ó, Jesus saiu, entre aspas, do reino de Deus e veio habitar a terra. Não. Jesus estava no reino de Deus aqui na terra. Jesus partilhou o reino de Deus conosco porque ele estava integrado nisso. Ele não deixou de estar de viver isso, né? Então que a gente possa também compartilhar disso com Jesus. Só que vai levar um tempo, né? A gente vai precisar exercitar o bem, o amor sem esperar, o amor abnegado, sem esperar nada em troca de ninguém. Isso leva um tempo. Mas tempo é o que a gente mais tem na vida. Né? É isso que eu ia dizer. É um tempo, não é? Para que a gente não ache que esse tempo seja limitado a essa encarnação, hein? Olá! A encarnação é um passo, né? A gente não pode esquecer isso. Pois é, e esse passo é daquele tamanho ou daquele tamanho? Depende da gente. Depende da sua vontade, né? Vai depender da sua vontade. O Livro dos Espíritos está dizendo bem isso, né? O que falta na gente é a vontade. Edson, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, agradeço pela presença de vocês, pela participação de todos aí. Vamos continuar esse nosso bate-papo numa próxima oportunidade. A gente vai combinar a nossa data. Pronto. Muito obrigado mais uma vez. Quem agradece somos nós, @Jesus dos Kardecianos. No Instagram, canal do YouTube, Jesus dos Kardecianos, e o grupo, não é? No Facebook também, Jesus dos Kardecianos. Seja sempre bem-vindo, é um prazer enorme. Já era de se esperar muito mais tempo. E, bom, a prece é sua em 1 minuto. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade da nossa reflexão de hoje. E que Jesus abençoe nossos lares, as nossas casas. E que possamos permitir que Jesus more conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos que se fazem presentes, que se fizeram presentes. E voltem sempre. Muito obrigado. Uma excelente semana. Que Deus ilumine. Um abraço, Amém. Fraternal abraço. Valeu, Matuza. Obrigado, meu velho. É o Xará, né? Que legal. É o Xará aí. Pois é. Eu não esperava por essa, mas tudo bem. Eu digo, meu Deus, será que ele se desdobrou? Lene, muito obrigado, hein, Lene? Uma boa noite.
Lene sempre presente.